Então, beleza, vamos lá. Nosso tema de hoje, nossa primeira aula de anatopatologia, ela vai visar o assunto de adaptação, lesão e morte celular. Ou seja, são as respostas do nosso corpo a situações extremas, a mudanças de ambiente, a estresse realmente, estímulos tóxicos, tudo que acontecer que agrida nosso corpo, a gente vai ter um tipo de resposta. Às vezes essas respostas vão ser simples, às vezes elas vão acabar sendo um pouquinho exageradas. Então, depende do fator, depende de várias coisas. Hoje a gente vai focar em estudar em mais detalhes cada uma delas. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso corpo, né, ele vai sempre querer sobreviver, obviamente. O nosso instinto é a nossa sobrevivência. Então, quando a gente sofre algum tipo de agressão, a gente não vai de cara morrer. A gente vai buscar meios para se adaptar a isso, para conseguir sobreviver com uma situação extrema. Então, o nosso corpo começa a ter mudanças que não necessariamente eles caracterizam uma doença em si. Às vezes eu só estou realmente ali começando a me acostumar, fazendo algumas mudanças para me acostumar a determinada situação. É tipo como vocês imaginarem assim, por exemplo, estou fazendo um curso, beleza. Aí comecei o curso com muito dinheiro. Tô indo bem, tá tudo dando certo. Só que aí começou a ficar apertado, perdi dinheiro por alguma coisa, ou às vezes eu fiz algum planejamento ali que não saiu muito bem. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desistir do meu curso de cara? Não, eu vou começar a me adaptar, eu vou dar uma economizada, vou fazer algumas mudanças na minha rotina para conseguir conviver com aquilo dali. Então o corpo ele faz a mesma ideia, sabe? É a mesma lógica. Ele não quer desistir da vida, que é a nossa prioridade, né? Então ele começa a buscar alternativas para conviver com essas situações que ele não esperava. Então essas alternativas elas não caracterizam ainda doenças, sabe? Não são processos patológicos, mas são processos iniciais que podem, talvez ao longo do tempo, realmente acabar criando uma doença, mas que a princípio é a busca pela sobrevivência. Aqui são os nossos temas, nossos tópicos gerais que a gente vai abordar hoje, tá? Sempre faço isso, sempre deixo assim claro para vocês se situarem e saberem o que é que a gente está abordando em cada parte. Uma coisa que eu percebi assim dos professores de vocês e que eu achei assim, um pouquinho ruim como aluno foi que às vezes as informações ficavam meio perdidas. Então, por exemplo, jogava um assunto, passava um monte de temas e aí esse assunto ele voltava a ser dito e você já perdeu a linha de raciocínio. Então, o que eu fiz? Eu organizei. Então vocês vão ver que, por exemplo, tem basicamente tudo que o professor de vocês passou, tem um pouquinho mais, tá? Eu botei mais coisas no slide, mas a ordem às vezes não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente, porque eu tentei fazer de um jeito que seja mais fácil de entender mesmo, sabe? Mas enfim, a gente vai começar com alguns conceitos fundamentais de patologia mesmo, que eu acho que vocês precisam saber com certeza. Depois a gente vai falar das principais adaptações celulares, né? Seus mecanismos, como é que elas acontecem, quais são elas. Depois a gente fala das causas e mecanismos das lesões, ou seja, quando eu já não estou mais me adaptando, quando eu comecei a sofrer realmente com aquilo, com aquelas mudanças no meu ambiente. E depois a gente vai para a nossa parte de morte celular, que é a nossa necrose e apoptose. Eu tô logada tanto aqui pelo computador quanto pelo celular também. Então consigo ver o que vocês falarem aí no chat. Então se tiver qualquer coisa, pode escrever que se for alguma coisa tipo, tá travando, não sei. Eu consigo ver, tá bom? Então vamos lá para os nossos conceitos fundamentais. Primeira coisa, o centro de tudo que vai ser estudado em patologia no curso inteiro de medicina é essa palavra, é a homeostase ou homeostasia. O que é isso? O que isso busca? É o equilíbrio. Você estar saudável não é você estar com algumas coisas funcionando maravilhosamente bem, mas é você ter um equilíbrio nas suas funções. Então, tudo que o corpo faz, ele faz para encontrar a homeostase, para encontrar o equilíbrio. Até se você pensar em nível de concentração de substâncias, eu preciso que as minhas substâncias dentro da célula e fora da célula tenham uma lógica ali.
tem uma concentração ideal, por exemplo, 10 moléculas de uma coisa do lado de dentro, e às vezes por alguma necessidade orgânica do lado de fora eu só tenho duas. Mas esse é o equilíbrio que eu preciso. Eu preciso que as coisas estejam estáveis, eu preciso que o meu coração funcione bem, para o meu sistema respiratório funcionar bem, para a nutrição dos meus tecidos funcionar bem também. Então, tudo está ligado, tudo busca o equilíbrio, certo? Então, sempre que a gente vai trabalhar, a gente trabalha voltado para isso daqui, para a busca disso daqui. Saúde e homeostasia é a mesma coisa, é a base da nossa saúde. É como a gente diz, por exemplo, o conceito hoje de OMS, ela não considera como saúde apenas o bem-estar físico, já considera o bem-estar psicológico também, né? Aquele seu contexto social, ele também influi sobre a sua saúde. Então, equilíbrio é basicamente pegar todos os fatores e aqueles fatores da sua saúde conversarem bem. Então, isso que a gente está buscando. Equilíbrio, saúde, bem-estar, funções plenas, tudo funcionando direitinho. Contudo, nem sempre isso vai acontecer. Nós vamos começar a ter ali algumas situações meio que complicadas que a gente precisa ali estar se adaptando. E aí, para entender essas situações, eu trouxe alguns termos, são termos simples, mas só para a gente dar uma relembrada e ao longo do curso vocês não se perderem em coisinha boba, né? Isso aqui é bem bobinho, realmente. A etiologia, o que é a etiologia? A etiologia ela vai indicar a origem e o motivo, mas o motivo principal é o fator primário. Por exemplo, se eu pego e eu penso assim, eu tô triste hoje. Sempre tem uma coisa principal que me deixou triste, não é? Às vezes sim, realmente a soma de várias coisas, mas se eu pensar bem, tem algo ali especial que tá me incomodando mais, sabe? Tem uma coisa que desencadeou um processo ali ruim dentro de mim. A mesma coisa que a felicidade. A felicidade vai ter um motivo também. Então a etiologia, ela é o estudo do motivo, é encontrar a razão original, a razão, o fator primário de tudo. Isso daqui é o principal objetivo da gente como médico. Quando a gente vai tratar um paciente, não basta a gente, por exemplo, tratar doenças e fatores secundários, se a gente não vai e não combate a causa de tudo. Então, às vezes, quando eu vou tratar um paciente que está lá com uma hipertensão, eu vou lá, dou remédio, aquilo dali nunca sara, porque às vezes a causa, o motivo daquele processo de adoecimento dele é um motivo psicossocial, é um estresse, é uma coisa que está acontecendo dentro da casa dele que ele não expôs ou não conseguiu expor e não consegue resolver. Então ele vai continuar sempre em um processo patológico porque eu não achei a raiz do problema. Então a etiologia ela trabalha isso, a gente buscar a raiz do problema para realmente conseguir resolver as coisas. Senão a gente acaba meio que entre aspas, muitas aspas aqui, né? A gente acaba só enrolando e não consegue resolver o que precisamos. Beleza. Patogenia. O que é patogenia? A patogenia já é realmente o processo de adoecimento. É como se fosse aquela sequência lá, o meu dominó, que eu botei uma pecinha do lado da outra. E aí quando a primeira cai, o resto vai tudo caindo. Então a patogenia é isso. É esse passo a passo, é todo esse conjunto de fatores que vão um levando ao outro e que a gente acaba desenvolvendo ali a nossa patologia, tá? Mudanças morfológicas, o nome já diz. São as alterações da estrutura do que eu estou avaliando. Então, por exemplo, aquela célula em estado normal ela era mais fininha, aí veio esse processo de patogenia e acabou transformando ela em uma célula, por exemplo, inchada, ou uma célula mais fina ainda. A gente não tem, assim, a gente pode imaginar diversas situações, mas o estudo dessas alterações é o que a gente busca aqui nessa parte de mudanças morfológicas e o principal parte aqui que vocês vão ver principalmente ali na sua parte prática de anatopatologia. Olha a morfologia celular, o que é que mudou, o que é que aconteceu, quais são os meus achados ali na minha lâmina. Então, é essa parte daqui. Por fim, a gente tem as alterações funcionais e significado clínico, ou seja, aqui entra a nossa semiologia. É entender todos esses meus outros conceitos, a etiologia, a patogenia, as minhas mudanças, para que
aquilo dali seja expressado fisicamente. Ou seja, aquilo dali vira uma dor de cabeça, aquilo dali vira um vômito, às vezes, vira um mal-estar, uma fraqueza. Isso seja expressado pelo paciente. Então, essas minhas alterações, ou seja, tudo que aconteceu aqui antes, elas causam esse meu significado clínico. E aí eu tenho todo o meu raciocínio aqui, né, de tratamento médico sendo construído a partir desses conceitos bem simples. Mas vamos lá. Eu falei para vocês o quê? Que a minha célula ela busca homeostase. A homeostase é a mesma coisa que saúde. Então, minha célula em estado normal, ou seja, a célula funcional ali no meu corpo, quando eu não estou ali com nenhum agente agressor, nenhum estresse, nada de anormal. Estou bem, estou saudável. Ela está aqui, em homeostase. Contudo, o que pode acontecer? Eu posso ser exposta a determinadas situações que vão me agredir. E aí eu vou ter algumas respostas diante disso. A depender dos agressores, claro, o nível de agressão também, eu posso me adaptar àquilo, como eu falei para vocês o exemplo lá de, por exemplo, ter que fazer umas economias para conseguir continuar meu curso e tal. Ou às vezes aquela minha falta de dinheiro foi tão extrema, foi uma coisa que eu realmente não tinha como compensar, que eu acabei tendo que desistir. E essa minha desistência seria, por exemplo, a questão de lesão celular e às vezes até morte celular também. Então, isso daqui, na verdade, conta uma história em relação à minha exposição. Então, se eu tenho uma exposição que ainda é possível sobreviver, eu vou me adaptar. Se eu não consigo mais sobreviver sem ser lesionada, ou seja, sem ser machucada diante disso, ou seja, uma coisa um pouquinho mais grave, aí eu vou ter uma lesão celular. Essa lesão celular que eu tive, ela pode ser de dois tipos principais. Ela pode ser do tipo reversível ou irreversível, ou seja, aquela lesão que eu consigo ainda recuperar, ou aquela lesão que já foi muito grave e aí eu vou acabar morrendo. Além disso, tem também algumas alterações, tá? Alterações subcelulares, que é justamente aquilo que eu falei da parte de acúmulos intracelulares que vocês vão ver com a Fernanda. É isso daqui, tá? Mas a minha lesão reversível, ela pode ser representada ali por várias alterações que a gente vai ver hoje também. Mas no caso dela não conseguir se recuperar, vamos supor que aquele meu estímulo agressor ele persistiu por muito tempo. Ele seria um estímulo leve se fosse um dia ou dois, mas eu mantive aquela agressão por 10 dias, então minha célula não aguentou mais. Quando ela não aguenta mais, a gente tem isso daqui, ó, o nosso ponto de irreversibilidade. Ou seja, eu já não consigo mais sobreviver diante da agressão que eu sofri. Então eu vou e eu morro. Eu sofro uma necrose. Essas são as mortes celulares, necrose e apoptose. A gente vai falar cada uma desses fatores aqui. Esse é só o quadro geral para a gente se localizar diante da parte que estamos estudando. Lembrando que a primeira parte ela está focada aqui, ó, na nossa adaptação, tá bom? E é exatamente o que eu falei: adaptações celulares e mecanismos de adaptação. Vamos para os nossos aspectos gerais primeiro, né? Comparar um pouquinho ali, antes de detalhar cada uma, vamos entender esse processo. Beleza, aqui vamos nos localizar no diante do espaço. Esse quadro, ele na verdade é aquele quadro inicial que eu mostrei, que está em diagrama, né? Que a gente tem ali a homeostase, vai descendo e tal. É a mesma coisa, só que descrito em outra estrutura e com algumas informações a mais. Mas a ideia central dele é a mesma coisa. Só que aqui eu já começo a nomear. Então, por exemplo, aquelas minhas adaptações, que elas foram diante de estímulos que não chegaram ainda a criar uma lesão extrema, ou seja, eu ainda estou conseguindo lidar bem. Elas são de alguns tipos principais. A gente tem hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. Vamos falar sobre cada uma delas. Contudo, às vezes essa lesão já é um pouquinho, já começa a surgir uma lesão, ou seja, começa a surgir um dano. E aí a gente tem alguns tipos: lesão reversível, lesão irreversível, aqueles meus acúmulos aqui, ó, tá citado aqui embaixo também, acúmulos intracelulares.
E a gente tem nos nossos processos de morte. Isso daqui, na verdade, é só citando um resumão do assunto inteiro. Tudo que está aqui a gente vai trabalhando hoje aos pouquinhos, tá? Mas vamos lá. As principais que eu falei. Principais formas de adaptação. Lembrando sempre, destacando sempre que a gente está falando de adaptação celular. Ainda não é um processo patológico. É uma coisa que é de boa, que o corpo vai fazer para se acostumar e que depois, por exemplo, mudei ali a minha situação, ele pode simplesmente voltar ao normal. Não é uma coisa extrema, não é ainda uma doença grave, tá? São situações de adaptações de se acostumar. E a gente tem algumas principais. Percebam aqui que bem no centro do meu desenho eu tenho uma célula em estado normal, que é aquela célula que está em plena homeostasia, que é o termo que a gente já trabalhou hoje. Essa minha célula, em estado normal, ela pode sofrer esses tipos principais de adaptação. Quando ela chega e ela diminui de tamanho, certo? Diminuiu de tamanho, ou seja, perdeu aqui, por exemplo, citoplasma, proteínas, ela vai e ela sofre o que a gente chama de atrofia. Atrofiar é diminuir, certo? Então aqui já tem até escrito diminuição do tamanho da função da célula também. Contudo, em situações diferentes, ela pode acabar aumentando. E ela pode tanto aumentar em questão de número, ou seja, multiplicar ali a minha quantidade de células realmente, ou então ela pode aumentar em questão de crescer, por exemplo, aumentar o seu citoplasma, aumentar a carga intracelular, os seus elementos celulares internos. E aí ela não está multiplicando em qualidade, mas ela está crescendo, ela está se expandindo, dando uma engordadinha, por assim dizer. Então, quando ela aumenta em questão de número, a gente vai chamar de hiperplasia. Quando ela aumenta em questão de tamanho, ou seja, meu citoplasma ali bem maior, a gente chama de hipertrofia. Lembra que trofos ele faz uma referência ali a corpo. E plasia tem uma referência à quantidade. Então, hiperplasia é uma grande quantidade, uma quantidade aumentada. Hipertrofia é o corpo aumentado, então a minha estrutura física aumentada. Contudo, em algumas outras situações, às vezes a minha célula precisa ter mudanças especiais. Então, a minha célula era aqui, ó, toda redondinha e por alguma situação ela precisa se esticar e precisa ficar, por exemplo, aqui, ó, pavimentosa, que nem essa do lado. Ou então ela precisa ficar cilíndrica, que nem essa outra aqui. Então ela muda a sua estrutura física, a sua forma. Essa mudança de forma a gente chama de metaplasia, ou seja, uma alteração da diferenciação celular. O que é diferenciação celular? O nome já diz, é o que torna uma célula diferente de outra. Então, eu tenho uma célula que ela pode ser redonda, ela é diferente de uma célula que é achatada, ela é diferente de uma célula que é cilíndrica. E se vocês pararem para pensar, elas são completamente diferentes, por exemplo, de um neurônio que tem aquele formatinho lá de estrela com rabinho. Ou até imaginar um espermatozoide que vai ter aquele flagelo grandão. Então, esses formatos que a célula pode ter, a gente chama de diferenciação. É realmente quando ela se torna diferente de outras. Então, às vezes, a situação em que essa célula é exposta, ela necessita desse tipo de adaptação celular. A gente vai citar algumas delas também. Isso daqui, novamente, é o mesmo conceito, são as mesmas coisas que a gente está trabalhando, só que eu sempre trouxe assim, eu trouxe bastante dessas imagens, porque o professor de vocês levou no slide dele, e existem alguns professores que às vezes lá na prova eles botam, né, as tabelas para a gente preencher, ou botar algumas frases com espaço ali no meio para a gente saber o que ele está dizendo. Então, por desencargo de consciência, como eu ainda não conheço muito o estilo do professor de vocês, eu resolvi botar para a gente sempre estar entendendo as coisas que ele trouxe para vocês, tá? Então, nós temos aqui o nosso tecido normal que foi exposto a alguma coisa diferente, alguma situação ali que ele não esperava, que é o que a gente chama do nosso estímulo anômalo.
E aí isso pode causar algumas demandas. Às vezes a demanda funcional aumenta, às vezes a demanda funcional diminui, no caso de uma atrofia ali, por exemplo. E enfim, aqui destaca principalmente situações de aumento de demanda funcional, ou seja, quando eu preciso crescer. Lembra que eu falei para vocês que eu posso crescer em situações de quantidade de número de células e de tamanho celular. Então, nós temos aqui, por exemplo, a nossa hipertrofia, que é quando a gente cresce em tamanho celular, lembra de trofos, corpo, ou a hiperplasia, que está relacionada com a quantidade, com o número de células que eu tenho no meu tecido. A gente tem aqui também, ó, os dois juntos, né? Eles, obviamente, imaginem que as situações que o meu corpo vai estar exposto, não é uma regra que aquilo aconteça só de uma forma. Tipo, naquele meu tecido eu não vou ter só hipertrofia, eu não vou ter só hiperplasia. Por exemplo, se vocês forem olhar uma lâmina lá de infarto, vocês vão ver tanto uma região com atrofia, ou seja, com células menores, mas vocês também vão encontrar uma região que vai estar com células mortas, com células que sofreram necrose, por exemplo. Então isso depende muito ali do processo, depende do meu tecido. Pense que a gente é um tecido vivo, então eu posso encontrar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tudo é interação. Então essas duas podem estar acontecendo juntas. Mas o que é importante saber? A gente tem uma resposta adaptativa, que vai fazer com que o meu tecido inicial, que foi exposto a esses estímulos, continue saudável, continue em homeostasia. Esse é o objetivo dessas adaptações, que o meu tecido continue em homeostasia. Então aqui eu tenho tecidos estáveis. Eles estão assim, ó, com essas alterações, mas ele está conseguindo funcionar bem. Ele não está tendo não está sendo prejudicado no seu funcionamento, na sua fisiologia. Se eu pego esse meu estímulo anômalo e eu retiro, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar à sua situação inicial. Então aqui, ó, final da alteração, eu retirei o meu estímulo, desapareceu a causa, todas essas células que sofreram essas mudanças vão reduzir o tamanho ou o número de células e o meu tecido vai voltar para o estado anterior, aquele estado inicial dele. Então, isso tudo aqui são processos reversíveis, processos de equilíbrio. Mas vamos lá. O que vai ser ali meu marco entre estar em processos saudáveis, ou seja, processos homeostásicos, e não estar em processos homeostásicos, ou seja, quando que começa a minha lesão, certo? Quando que eu começo a ter prejuízo? O que vai limitar isso daí? Eu tenho características que vão delimitar isso daí, que é o meu metabolismo, minha capacidade de diferenciação e especialização, que é aquele formato lá da célula que a gente viu, células vizinhas, ou seja, às vezes a minha célula ela até queria mudar, ela até queria se adaptar, mas aqui a vizinha dela não permite, e aí ela não pode passar por esse processo. E disponibilidade de substratos, ou seja, ali na minha matriz extracelular, naquele ambiente em que minha célula está inserida, às vezes eu não vou ter glicose suficiente para fazer um aumento da quantidade de células, uma hiperplasia, às vezes eu não tenho isso, às vezes eu não tenho oxigênio suficiente, então eu sou limitado pelo meio. Então, disponibilidade de substratos, tá? Mas vamos lá. Agora nós vamos realmente entrar nos detalhes, tá certo? Vamos trabalhar direitinho cada um deles. Atrofia primeiro. A atrofia ela é marcada pela diminuição do tamanho celular. Uma coisa para vocês pensarem assim. Eu falei para vocês que tem hiperplasia e tem hipertrofia, que é quando aumenta o número e quando aumenta o tamanho. A atrofia, ela diminui o tamanho. Ela seria, por exemplo, o oposto da minha hipertrofia. Tanto é que trofia está aqui também, ó. Trofos, corpo. Eu diminuo o meu adenoidação aqui, eu diminuo o meu corpo, tá? Por que eu não teria uma aplasia, por exemplo? Porque se vocês pararem para pensar, se eu estou diminuindo a minha quantidade de células, eu estou com células morrendo. Então, eu estou sofrendo necrose ou apoptose. Não são mais processos de adaptação, tá bom? Então, só para vocês não confundirem e lembrarem dessa relação. Então, atrofia e hipertrofia são similares, mas você
O oposto da minha hiperplasia já seriam os meus processos de morte celular. E vamos lá. Entender que a atrofia, ela é aquela diminuição lá no meu tamanho. Onde é que eu posso ver isso? Como é que eu posso entender? Imaginem, por exemplo, uma pessoa que a vida toda ela foi saudável, foi plena, foi esportista, e aí ela tem um acidente de trânsito e agora ela não pode andar mais. O que vai acontecer? Aquele músculo da perna que não está sendo estimulado como era antes, vai começar a diminuir. Então vai sofrer atrofia. Isso é só um exemplo. Seria, por exemplo, aqui, ó, como a gente falou, ó, atrofia por desuso ou diminuição da carga de trabalho. Antes eu trabalhava muito, agora eu não consigo mais me mexer. Então aquela minha região, aquele meu tecido, ele vai reduzir. Isso pode ser causado também, por exemplo, por perda de inervação. Vamos supor, nessa mesma situação, ao invés de diminuir aquela minha movimentação só porque eu não estou mais tendo estímulo na mesma intensidade, eu tive, por exemplo, uma lesão na minha medula. E aí a causa daquela minha parada ali foi porque a minha inervação ela foi embora. Então eu não consigo mais mexer realmente. E aí acaba tendo esse motivo também. A gente tem diminuição do aporte sanguíneo. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que para a célula ela está crescendo, ela está plena, ela tem que estar em homeostasia. Então ela precisa estar recebendo os nutrientes da forma adequada. O meu aporte sanguíneo é justamente quem vai levar isso daí. Então esses meus últimos fatores aqui, na verdade, eles estão bem associados. A minha diminuição de aporte sanguíneo está relacionada com a minha nutrição inadequada, às vezes. Porque, tipo, se você parar para pensar, a diminuição do aporte sanguíneo vai fazer com que chegue menos nutrição ao meu tecido. E é a mesma forma de manifestação de uma nutrição inadequada. Então, às vezes eu até tenho um aporte sanguíneo, mas aquele meu aporte sanguíneo ele não tem os nutrientes que eu deveria ter, porque eu estou com uma alimentação ruim, porque eu estou com algum tipo de anemia. Então, meu tecido vai acabar sofrendo atrofia também. Perda de estímulo endócrino, ou seja, às vezes para aquela minha estrutura funcionar, ela precisa da ação de hormônios. Meus hormônios estão em baixa, não estão funcionando. Então, aquela minha estrutura vai se atrofiar também. Envelhecimento, atrofia senil, ou seja, realmente ali a atrofia é causada pela idade. Eu vou envelhecendo e as minhas estruturas não vão mais funcionando da mesma forma. E pressão, que também é extremamente ligado com a questão aqui, ó, do aporte sanguíneo. Então, às vezes minha pressão diminui e aquele meu tecido não recebe mais o mesmo aporte sanguíneo que ele recebia antes. Então, aqui são só formas de tornar mais claro esse processo. Mas se você for parar para pensar, nossa, eu consigo encontrar aqui vários motivos para minha atrofia acontecer. Então, é basicamente aquele tecido não está sendo mais estimulado da mesma forma, não está sendo nutrido da mesma forma, então a tendência dele vai ser diminuir. Beleza? Aqui alguns exemplos, por exemplo, o músculo na poliomielite, a pessoa já não consegue ali se mexer, o que é que vai acontecer? A gente tem aqui, ó, algumas fibras em tamanho normal, olha, uma fibra grandona aqui, ó, ela parece grandona, na verdade, mas ela seria em tamanho normal. Essas outras que estão aqui no meio, elas estão muito menores do que deveria ser. Então, elas sofreram atrofia, elas diminuíram de tamanho. Mas é como se a original delas tivesse que ser desse tamanho aqui, ó. Mas devido a essas alterações, ela acabou diminuindo. Então, vocês percebem claramente a diferença no tamanho dessas minhas fibras musculares. Aqui nós temos uma imagem bem tradicional, né, do cérebro com Alzheimer, que ele começa a ter essa atrofia ali nas minhas velocidades, circunvelocidades, desculpe. Aqui as marcas do meu cérebro, né? Vocês veem que elas estão muito mais marcadas nesse daqui que está indicado pela letra A. Ou seja, eles estão mais marcados por quê? Porque a minha estrutura, na verdade, ela diminuiu de tamanho. Então você consegue visualizar melhor as circunvelocidades. Diferente dessa primeira, que é como se ela tivesse mais apertadinho um no outro, porque as estruturas estavam maiores. Então isso daqui também vai representar um tipo de atrofia. Mecanismos, ou seja, como que aquilo acontece na prática. A gente vai ter uma menor síntese de proteínas com o aumento da sua degradação intracelular.
Ou seja, eu paro de produzir a quantidade normal das minhas proteínas. Às vezes, por exemplo, eu não estou recebendo energia o suficiente para produzir proteínas. Então, aquela minha quantidade de proteínas, ela cai. E aí eu começo também a degradar as proteínas que eu tenho, às vezes até para reutilizar aqueles meus peptídeos. Então, quais são esses mecanismos? Menor atividade metabólica, ou seja, reduzo o meu metabolismo. Degradação das proteínas, já está escrito aqui em cima, né? E complexo ubiquitina proteasoma. Que complexo é esse? Trouxe para vocês, que eu sei que às vezes a gente dá uma esquecida ali no comecinho de biologia, né? O que é esse complexo? Esse complexo é o complexo que serve justamente para degradar as minhas proteínas dentro da minha célula. Então, tem uma proteína lá na minha célula. Imagina qualquer uma que vocês quiserem. Uma melanina da vida, por exemplo. Aí eu tenho essa minha proteína. Eu quero degradar ela. O que eu vou fazer? Eu vou ubiquitinizar. Ou seja, a minha ubiquitina, ela também é uma proteína. Ela vai se ligar a essa proteína aqui, vamos supor, chamar ela de proteína A, que é esses risquinhos azuis aqui, ó. Essa minha proteína A, ela sofreu ubiquitinização, ou seja, a minha ubiquitina se ligou a ela aqui, ó. Tem uma ubiquitina aqui ligada à sua estrutura. Por que ela se liga? Para marcar. Então, ela está aqui, na verdade, ela está apontando o dedo aqui para essa proteína, para indicar que ela tem que ser degradada. Então, escolhi ela para que ela sofra degradação. Aí ela vem aqui, ó, se junta com quem? Qual é o nome desse nosso processo? É sistema ubiquitina proteasoma. Já fiz a parte do sistema ubiquitina. Então agora eu vou levar para o meu proteasoma. Meu proteasoma, ele vai ser um componente celular, que ele é um tubinho que vai fazer justamente a quebra dessa minha proteína. Mas ele faz a quebra da proteína que está marcada pela ubiquitina. Então, minha ubiquitina indica ela aqui, traz ela aqui, ó, para o meu proteassoma. Meu proteassoma joga ela dentro dela e quebra. Quebra em quê? Em fragmentos menores. Então, fragmentos peptídicos. Lembre que uma proteína, ela nada mais é do que uma sequência ali de peptídeos menores, que são também representados. Se eu pegar e dividir em vários pedacinhos, eu vou ter formando os meus aminoácidos. Então, às vezes, esse processo ele ocorre porque eu preciso da disponibilidade de aminoácidos ou até dos meus próprios peptídeos. Eu preciso utilizar eles para algumas outras coisas. Então, essa proteína aqui, ela vai sofrer essa degradação por esse sistema, tá? E proteólise aqui é só para indicar, justamente lise é quebra. Então, proteólise é a quebra da minha proteína sendo indicada ali. E pode ocorrer aí, né, em várias situações, como a gente acabou de ver, uma situação, né, de adaptação celular, mas podem ser em proteínas ali que foram danificadas, proteínas que não são mais funcionais até nessa própria adaptação celular, proteínas de vida curta, ou seja, elas realmente foram feitas só para durar um pouquinho, enfim. Mas vamos lá para a nossa hipertrofia. Nossa hipertrofia, como eu falei, ela é o oposto da minha atrofia. Então agora, ao invés de diminuir o tamanho da minha célula, eu vou aumentar, eu vou crescer o corpo da minha célula. E aí, para ter esse crescimento, a gente tem duas formas principais. A gente tem as formas fisiológicas, ou seja, são as formas naturais, né, com que aquilo vai acontecer, e tem as patológicas, ou seja, alguma doença causou essa minha adaptação celular. Eu tive que modificar o meu órgão para que eu não seja prejudicada diante de alguma outra patologia que eu tenho. Ou seja, uma patologia, por exemplo, de pressão alta. Tem uma pressão alta, alguns órgãos vão sofrer alterações de hipertrofia por causa daquela minha pressão alta, tá? Então, beleza, como é que ela ocorre? A partir da síntese de mais componentes celulares. Enquanto que minha atrofia era quebra de componentes. Então, a gente ainda está andando aqui sempre com um comparatório ali, fácil de lembrar, tá? Classificada em fisiológica, eu trouxe aqui um exemplo aqui já de cara, o nosso útero. Nosso útero, ele pode ter o crescimento, por exemplo, ali das suas camadas de músculo liso para se preparar para o parto. Então, às vezes você está ali, né, desenvolvendo o embrião e a mulher vai precisar de contrações, ela vai precisar fazer força. Então, seu músculo liso vai crescer por causa disso. Ou seja, é uma situação que eu estou exposta
fisiologicamente, é um processo fisiológico do meu corpo que ocasiona esse tipo de adaptação. Nós temos por maior demanda funcional, ou seja, a nossa galera ali do nosso CrossFit, por exemplo. Então, a galera que está malhando muito e está buscando justamente o que? A hipertrofia. Essa é a palavra que você mais vão ver na galera do CrossFit. Eles vão estar sempre falando que estão buscando a hipertrofia, ou seja, eles querem que o músculo deles cresçam. E aí a gente tem a malhação ali, por exemplo, aqueles exercícios que vão causar uma resposta nos músculos, ou seja, meus músculos vão aumentar as proteínas e vão começar a crescer em tamanho como resposta daquela minha exposição, que é um processo natural aqui ainda, tá? E como patológica, eu trouxe exemplo da cardíaca, que é dividida em hipertrofia concêntrica e excêntrica. Eu vou falar para vocês sobre ela. Mas vamos primeiro ver os mecanismos, tá? Eu trouxe uma fotinha para aquela anterior que eu vou mostrar. Mas vamos lá. Meus mecanismos, eles aumentam a síntese de proteína. Então, eu vou ter tudo que tiver na célula relacionado à síntese de proteína, é o que eu vou utilizar aqui agora, tá? Então, eu tenho sensores mecânicos ativados, ou seja, são as estruturas normalmente associadas às mudanças de caráter fisiológico, tá? Então, as mudanças normais, as adaptações mais naturais, entre aspas. Então, esses sensores, eles vão perceber mudanças de movimento, ou seja, realmente eu estar ali fazendo meu exercício todo dia, me movimentando, e aí eles vão estimular a produção proteica dentro da célula, a produção das minhas estruturas, meus componentes celulares. Geralmente esses dois últimos aqui, as minhas vias bioquímicas, meus fatores de crescimento, eles já têm uma relação mais direta ali com os meus processos patológicos associados, né, a enfermidades que eu vou ter ali de caráter de afecção sistêmica, principalmente. Então, a gente sabe que a gente tem vários fatores de crescimento, mas sempre que a gente vê alguma GF, associa a fator de crescimento. É uma dica que eu dou, porque às vezes é tanta sigla para dizer a mesma coisa que a gente se perde. Então, eu tenho, por exemplo, TGF-beta, TGF, então é fator de crescimento. IGF, FGF, GF de novo, GF de novo. Fator de crescimento. Fica mais fácil. Eu acho que é muito chato ficar tentando gravar isso daqui porque não é funcional, tá? Mas entendam a lógica. Fatores de crescimento. E o nome já diz, vão ser ali componentes que vão estar estimulando o crescimento celular, certo? E as nossas vias bioquímicas. A gente tem sinais de receptores acoplados à proteína G. A proteína G ela tem justamente essa função de estimular os nossos processos internos de produção de proteínas. Da mesma forma que essa outra aqui em cima, ó. Isso daqui é uma enzima. E é uma enzima que ela tem associação justamente com a mesma coisa. Tudo aqui a gente está falando de multiplicação, de aumento de estruturas internas. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês o que eu falei da hipertrofia cardíaca. Eu não vi isso no slide do professor de vocês, contudo, às vezes ele pode cobrar porque é um tema muito importante. Se vocês não verem anatopatologia, vocês vão ver em fisiopato, vocês vão ver em sêmio, vocês vão ver em algum momento. Então é bom já ir guardar esses conceitos aí no coração de vocês, tá? Aqui em cima temos um coração normal, certo? Nada demais, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui embaixo nós temos hipertrofia concêntrica. O que é algo concêntrico? É algo que tende para dentro. Então, a minha parede normal, deixa eu mudar aqui minha cor para ficar melhor, para vocês verem. Minha parede normal desse meu ventrículo iria, por exemplo, até aqui. Certo? Porém, o que aconteceu? Essa minha parede, ela precisou crescer. Às vezes porque eu preciso jogar o sangue com mais força para o meu corpo. E aí esse meu ventrículo, ele cresce. Então, quando ele cresce em sentido para dentro, sentido interno, aumentei a parede interna, eu chamo de hipertrofia concêntrica. Nesse outro aqui, ó, a minha parede normal seria aqui.
E o que aconteceu nele? Ele dilatou e ele se expandiu para fora. Tá vendo? Ele está crescendo em sentido externo, para o lado externo. Então, se é para o lado externo, a gente chama de hipertrofia excêntrica, para fora do meu centro. Então, o que eu tenho que saber aqui? Normal, concêntrica é com sentido para o centro. Então, ele vai e cresce de fora para dentro. Ele aumenta a estrutura interna e diminui a luz do meu coração que estava aqui. Nesse outro, eu acabo fazendo o contrário. Eu aumento a luz do meu coração. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma quantidade de sangue circulante aqui maior do que o normal. Eu tive algum tipo de patologia, eu tô com muito edema, eu tô com muita retenção de líquidos em síndromes ali, por exemplo, relacionadas aos nossos néfrons, podem acabar ocasionando isso daqui. Então, meu coração vai lá e ele cresce nesse sentido, dilatando. Então, essas são as diferenças morfológicas entre esses dois que eu já quis apresentar para vocês, porque são importantes, tá? Mas vamos lá. Quanto aos mecanismos que a gente falou, que eu quero botar aqui o vermelho de novo. Aqui. Pronto. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. A gente tem o que eu falei, o principal com relação fisiológica é isso daqui, ó. Distensão mecânica. Eu quero que vocês imaginem que essa daqui seria, por exemplo, uma célula muscular. Uma célula de um músculo, sei lá, estriado, qualquer um que vocês quiserem, músculo liso mesmo também, talvez. Mas muito mais fácil é imaginar no nosso músculo estriado esquelético, que é aquele músculo que a gente vai estar ali movimentando, por exemplo, nossos bíceps, os nossos músculos ali da nossa coxa, qualquer músculo que a gente tenha controle, né? Todos os músculos do nosso esqueleto mesmo. Eles são o quê? Eles são umas fibrinhas assim. E eles fazem processos de contração e de distensão. Então eles estão sempre o tempo todo se mexendo. Então eles saem dessa minha primeira situação para essa minha segunda e sucessivamente. E essa minha mudança entre contração e relaxamento é o que determina os meus movimentos corporais, movimentos das minhas fibras. Aqui um núcleozinho. Beleza. E aí o que acontece? Isso daqui, ó, tá mudando a conformação celular. Essa minha célula tá se contraindo e se distendendo. Então esse meu sensor aqui, ó, meu sensor mecânico, ele serve justamente para isso. Ele vai estar na minha membrana plasmática e ele vai estar captando essas alterações. Aqui bota como integrinas. O que é uma integrina? Eu tenho lá minha membrana plasmática. Eu tenho minha camada aqui, ó, de fosfolipídios. Minha dupla camada de fosfolipídios. Então eu tenho alguns de um lado, alguns dos outros. Eu tenho a minha região externa marcada pela cabeça do meu fosfolipídio, ou seja, é uma região polarizada. Dentro, ele é marcado pelo meu rabinho, minha cauda do meu fosfolipídio. Se vocês não estão lembrando, ele é assim. Fiz ele maior, tá? Isso daqui é isso daqui. Cauda, cabeça. A minha cabeça, ela é polar, ou seja, ela se une à água, ela tá aqui fora, e o meu rabinho é apolar, não se une à água, fica do lado de dentro. A gente tem duas camadas conformando a nossa membrana plasmática. Então, são várias fileirinhas dessa minha estrutura aqui. As minhas integrinas, elas têm a capacidade de se ligar tanto à cabeça do meu fosfolipídio quanto à cauda do meu fosfolipídio, por propriedades químicas delas de fazer ligações polares e apolares. Então ela vai e ela consegue atravessar aqui, ó. Ela não fica só na superfície da membrana, ela atravessa. Às vezes ela atravessa e fica no meio, ou às vezes ela atravessa e vai até o outro lado da membrana, sendo exposta tanto dentro quanto fora da célula. Essas daqui são integrinas. Então, se vocês tiverem dúvida na imagem, o que isso daqui significa, é porque o meu sensor mecânico, ele é uma integrina, tá? É esse tipo de proteína. E vocês podem ver que essas outras aqui, ó, também são integrinas. Só que elas são principalmente com uma relação de enzimas. Então, eu tenho aqui, ó, uma substância
que vêm de fora, nos dois casos, tanto fatores de crescimento quanto agonistas vêm de fora, se conectam a essas minhas proteínas, e aí essas proteínas percebem a necessidade de ter um crescimento celular. Então, todos eles acabam atuando de forma igual. A única diferença é de onde vem esse estímulo. Então, esse estímulo pode ser por causa de um movimento fisiológico normal, no caso da distensão, ou de fatores ali externos condicionados pelo meio ambiente, que seria, no caso, o fator de crescimento e os meus agonistas ali, principalmente hormonais. Então, eles vêm, se conectam a essas minhas proteínas de membrana e elas vão passar sinais para dentro da célula. Uma coisa legal de vocês saberem, quando a gente tem esse tipo de ligação química aqui, ó, vem um sinal daqui de fora, um hormônio aqui de fora, se conecta a essa minha proteína, esse hormônio não chega e entra, tá? Ele chega e ele manda sinais químicos para que uma resposta aconteça dentro. Então, beleza. Esses seriam desse tipo aqui que eu estou identificando, tá? Essa do meio, agonista. Meus fatores de crescimento às vezes podem entrar se elas forem proteínas canais, como aqui está indicado. Mas enfim, fazem ligações químicas e essas minhas ligações químicas elas vão se transformar em sinais de tradução. Ou seja, ele vai estimular a criação de novas proteínas. Tradução é transformar meu material genético em proteína. É quando eu pego o RNA, jogo lá no meu ribossomo e meu ribossomo começa a produzir proteína. É isso daqui que está indicado. Tradução e transcrição. Então, isso daqui é a mesma coisa, tá? Beleza? Eles têm, na verdade, não é que eles sejam a mesma coisa. Eles são fatores associados. Os dois servem para no final a gente chegar e a gente montar uma proteína. Aí, beleza, mandei esse sinal, tô lá tendo o estímulo das minhas proteínas. Então, tenho aqui, por exemplo, síntese de proteínas contráteis. Já que a gente está falando de um músculo, né? O músculo precisa contrair. Então, ele vai criar ali, por exemplo, as nossas fibras de actina e miosina. Ele vai aumentar aquela quantidade ali para crescer o nosso citoesqueleto e nossa célula poder se mexer. Ou então, às vezes, esse sinal aqui veio, ele vai estimular mais produção de fatores de crescimento. Então, essa minha situação, ao mesmo tempo que o meu fator de crescimento, ele é o resultado que vem aqui, meu fator de crescimento, ele vem e ele causa essa produção proteica, às vezes essas mudanças da minha produção proteica vai dar uma resposta na produção de fatores de crescimento. Então, vamos supor que ao invés de ser na minha célula muscular, seja uma célula próxima ali que cria esse fator de crescimento. Então, ela vê uma situação, uma necessidade da célula de criar esses fatores de crescimento, e aí ela vai e cria os fatores. Cria os fatores, joga na circulação sanguínea, esses fatores vêm aqui na minha célula muscular e estimula a produção proteica. Então, é um ciclo, é tudo relacionado. E a gente tem também a indução de genes. Aqui no caso está falando de genes embrionários e fetais, ou seja, ali o nosso rendimento, o nosso crescimento fetal mesmo, nosso desenvolvimento embrionário também está aqui representado. E, obviamente, os dois eles têm uma resposta a nível de rendimento mecânico, ou seja, a minha força muscular ela fica melhor. E aqui uma diminuição da carga de trabalho. A carga de trabalho é basicamente a quantidade de energia que eu vou estar ali tendo que gastar, o tanto que eu estou me desgastando para executar uma função. Então, se eu melhorei, meu músculo está mais forte, é como, por exemplo, pensar, eu estou fazendo academia e eu estou levantando 2 quilos lá num abdutor, sei lá. Gente, eu não sei o nome, tá? Dos equipamentos, eu tô vendo o que eu lembro aqui por longe. Não faço academia. Mas vamos supor, eu tô erguendo ali 2 quilos no meu abdutor. E aí, quando vai passando uma semana, vai passando 2 semanas, eu começo a me acostumar com aquela situação. Então, a minha carga de trabalho, ela tem que aumentar. Porque senão eu não vou ter mais resposta fisiológica. Eu não tô sentindo que eu tô fazendo força, sabe? Então, eu vou lá e aumento para, por exemplo, 3, 4 quilos. E aí eu começo a sentir que eu tô estimulando novamente a minha hipertrofia. Então, é basicamente isso daqui que está descrito. Aí, vamos lá. O outro caso, aumentamos carga de trabalho novamente, mas agora a gente vai aumentar uma resposta a nível de número de células, não é mais a nível de tamanho de células. Então a gente está indo para a nossa hiperplasia. Nossa hiperplasia ela vai ocorrer
em células com capacidade de sintetizar DNA, óbvio, senão como é que eu vou fazer a minha divisão celular se eu não posso multiplicar o meu DNA? Meu DNA é o centro de tudo. Então ele que determina quem eu sou, ele determina como é que eu sou, ele determina as proteínas que eu vou estar ali produzindo, né? Então isso precisa ocorrer justamente em células que têm a capacidade de multiplicar. E tem algumas células especiais que têm uma capacidade muito melhor. Por exemplo, o epitélio. Nosso epitélio, se vocês pensarem o epitélio da nossa pele mesmo, ele está o tempo todo com as células morrendo e as células sendo repostas. Então ele está em alta divisão celular. Então a nossa hiperplasia ela pode ocorrer principalmente em regiões que a gente tenha epitélio. Ele é bem marcante aqui, tá bom? E aí ele tem também, né, da mesma forma que a nossa hipertrofia, ele também tem situações fisiológicas e situações patológicas. Dentre as nossas fisiológicas, a gente pode falar hormonal ou compensatório, e como patológica, estimulação hormonal excessiva ou efeito de fatores de crescimento. Olha eles vindo aqui como patológico de novo. Então dá para associar e tentar identificar ali se eu tenho um fator de crescimento, eu tenho uma situação anormal. Exceto, é claro, que a gente esteja falando ali do nosso desenvolvimento fetal, né? Que aí a gente realmente vai precisar deles. Mas ao longo da vida, quando eu já tô adulta, eu vou precisar crescer como um bebê cresce? Eu não vou, né? Então, os fatores de crescimento já entram aqui como uma situação patológica. Aqui, situações fisiológicas, hormonais. Já trouxe aqui o exemplo mais clássico, exemplo de prova também, que é a situação das mamas, com a proliferação do epitélio glandular tanto durante a puberdade, ou seja, quando as mamas começam a crescer para ter o desenvolvimento da mulher, e durante a gravidez também, que a mulher está ali, né, se preparando para poder amamentar. Então, aquelas glândulas, glândula é o que? Epitélio. Epitélio de que tipo? Epitélio glandular, né? Então, a gente tem aí, mais uma vez, nosso epitélio marcado. Compensatória. Aqui eu trouxe o fígado. Gente, o que é o fígado? O fígado é uma glândula também. Então, ele também é epitélio. Percebam que a gente está aqui o tempo todo falando de epitélio nessa parte? Então, não esqueçam dessa associação. Estão vendo alterações ali? A nível de hiperplasia, aumento de quantidade de células, eu falo principalmente aqui dos nossos epitélios, tá bom? Então, o que é isso daqui? Essa situação compensatória. Fígado pós-hepatectomia. Hepatectomia é quando você faz uma cirurgia que você precisa fazer a retirada de parte do seu fígado. Retirar algum lobo do fígado, por alguma situação, pode ser um acidente ou sei lá, às vezes até um tumor que surgiu ali, você precisa retirar. O fígado, ele é o órgão assim no corpo que ele é marcado justamente por essa capacidade de regeneração. Então ele chega e ele pega e ele se recupera. Se eu tirei metade dele, com o tempo ali, ele vai conseguir se multiplicar e voltar ao seu tamanho inicial. Então ele está compensando, por isso compensatório, está compensando aquela situação de perda de alguma das suas partes. E é fisiológica, porque ele está compensando de modo natural. Ele consegue fazer isso ali tranquilamente, tá bom? Trouxe aqui o exemplo patológico também, mais tradicional de todos. Ah, só uma pausa aqui. Carla, eu vi suas mensagens, não se preocupa, tá tudo gravado e eu já mando lá. Beleza? Enfim, patológica. O exemplo assim mais clássico que a gente tem é justamente a nossa hiperplasia prostática. Ou seja, quando a próstata, que é uma glândula, ou seja, marcada por epitélio, né, ele vai ajudar ali a formar algumas substâncias no nosso sêmen, ele vai estar ali com estímulo hormonal excessivo, ou seja, está tendo muito hormônio agindo diante dele, e aí essa próstata, ela começa a crescer, e ela cresce caracterizando a hiperplasia prostática. Isso é bem importante para a questão de saúde do homem mesmo, porque às vezes o homem vai lá na consulta médica justamente porque ele não está conseguindo urinar, então ele começa a sentir dor, começa a sentir incômodos. E quando você vai investigar, você vê que a próstata dele aumentou muito de tamanho. Então isso daqui ainda não é câncer, tá? Mas já é uma alteração ali para se ter atenção, para ir atrás dos devidos cuidados. Mas é o exemplo assim mais clássico de hiperplasia do tipo patológica. E os mecanismos, lembra que eu falei? Olha os fatores de crescimento de novo aparecendo aqui.
relacionado a patológico, então não esqueçam. Ele vai estimular ali, né, a minha produção de células a partir de células mãe teciduais, ou seja, são aquelas células que ainda não se especializaram, não estão no seu jeito específico, seu jeito final. Então elas vão e elas têm a capacidade ainda de se transformar. Vamos para o nosso último assim, tipozinho dessa introduçãozinha nossa de adaptações, que é a nossa metaplasia. Nossa metaplasia é aquele exemplo inicial que eu falei para vocês, quando uma célula, por exemplo, ela é redondinha e ela precisa se adaptar a uma nova situação. E ela fica, por exemplo, toda achatadinha, ela fica mais cilíndrica, ou seja, ela muda a sua morfologia, a sua estrutura. Ela ocorre em células adultas, principalmente epiteliais ou mesenquimatosas. Ou seja, a gente está falando de tecido epitelial e tecido conjuntivo, tá? Principalmente tecido epitelial. Raramente a gente vê exemplos de conjuntivo. A maioria é mesmo epitélio. A gente tem exemplos clássicos de epitélio aqui ocorrendo e vou mostrar para vocês quais são. Mas enfim, eu tenho um tipo de tecido que vai ser substituído, quer dizer, um tipo de célula que vai ser substituída por outra. Aqui a gente tem vários exemplos do tipo epitelial, né? Epitélio escamosa branquial, endocervical, esôfago de Barré, epitélio gástrico. A gente tem também um exemplo aqui do nosso tecido conjuntivo. Por exemplo, ali quando uma cartilagem ela começa a sofrer calcificação e ela se torna um tecido ao osso, isso ocorre, por exemplo, na cartilagem hialina, até no próprio desenvolvimento fetal. A gente tem o nosso esqueleto de cartilagem hialina que depois sofre calcificação, ou seja, ele muda ali o seu tecido, tá? Tecido adiposo também, às vezes ele não está presente naquela estrutura, mas ele começa a surgir por alguma situação ali especial. Mas, por exemplo, na questão bronquial, o que, que a gente tem? A gente tem, por exemplo, ali o nosso... por exemplo, na tráquea. A gente tem o nosso epitélio traqueal que ele vai ter, na sua superfície das suas células, ele vai ter cílios. E esses cílios, eles ajudam justamente a pegar o muco, ou seja, aquela nossa substância viscosa que está ali com toda a sujeira do nosso sistema respiratório, e jogar para fora. Só que aí a pessoa, por alguma coisa, por exemplo, ela é fumante, ela vai e começa a perder aqueles cílios. Então ela começa a fazer o quê? Ela fica o tempo todo com pigarro, ela fica o tempo todo tossindo, porque ela não está conseguindo mais jogar aquele muco para fora. Então esse daqui é um dos exemplos. Mas a gente vai falar um pouquinho de alguns especiais. Eu já trouxe aqui para vocês. E aqui já tem uma palavrinha que depois eu quero que vocês prestem atenção. Mas vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Existe uma patologia que ela é extremamente famosa, extremamente importante. Eu já tive, provavelmente algum de vocês já teve também. Que é o que? A nossa doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, é aquele retorno do conteúdo ácido gástrico de volta ali para o nosso esôfago. Para você entender isso, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Primeira coisa, o epitélio de cada região do nosso corpo, ele existe naquele formato por um motivo. E o motivo é funcional. Meu esôfago, dentro do meu sistema digestivo inteiro, ele é o órgão que é responsável por quê? Por chegar e conduzir o alimento. Ele não vai destruir o alimento, ele não vai quebrar o alimento, ele é só um tubo. Ele chega e leva o alimento da boca para o meu estômago. Esse é o meu esôfago. Se a única função dele é conduzir, ele está exposto aqui a atrito. Então aquele alimento ele está ali passando pela parede do esôfago e está o tempo todo arrastando a parede para baixo. E isso faz com que as células que estão na superfície interna do meu esôfago acabem morrendo. Então aquele meu epitélio ele está o tempo todo se protegendo de atrito e se renovando, beleza? Então aquele meu epitélio é do tipo epitélio estratificado pavimentoso. Ou seja, eu tenho vários estratos, várias camadas de células no estilo pavimentoso, que é justamente aquela célulazinha achatada, uma em cima da outra, para poder proteger
o meu esôfago daquele alimento que está o tempo todo passando e arrancando essas células que precisam se renovar para não ter lesão. Primeiro ponto, entender o epitélio do esôfago. Entendemos isso, nosso epitélio do esôfago é epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Por quê? Porque quando a gente fala de queratinizado, a gente fala de região externa, é a nossa epiderme, tá? Só uma lembrada assim de histologia, porque é importante saber isso. Certo, já sabemos, várias camadas de célula, vou botar assim, mais só para indicar que são várias, tá? Várias células, nesse meu formatinho aqui. Primeiro ponto que eu deixei para vocês é isso. Segundo ponto, o meu estômago, ele já tem um epitélio diferente, que é o epitélio predominante no meu sistema digestivo, que é o nosso epitélio cilíndrico simples, que são células em formato de cilindro, por isso cilíndrico, e simples porque só tem uma camada. Então, eu tenho uma célula aqui do lado da outra e tá bom já. Não vou ter nenhuma em cima delas, eu tenho só uma camada mesmo. É diferente daqui que eu tenho várias. E isso daqui é porque a função do meu estômago é diferente. Meu estômago tem glândulas. Tem glândulas que vão estar o tempo todo produzindo substâncias e jogando ali, ó, por exemplo, nosso HCl para degradar algumas substâncias ou alguns alimentos que vão estar no nosso estômago. Então, a gente tem algumas funções que estão relacionadas muito à troca de substâncias. Então, se eu tenho ali o tempo todo troca e eliminação de substâncias, eu não vou ter um epitélio estratificado, porque ele vai criar uma barreira muito grande entre o meu alimento e a minha matriz anterior, ou seja, o meu tecido conjuntivo e a minha base epitelial. Ficaria uma distância muito grande até eu conseguir chegar no meu alimento. Tendo uma camada só, se eu quero, por exemplo, passar uma substância daqui de fora para cá para dentro, eu só preciso atravessar um nível de células. Então é muito mais fácil. Por isso que no nosso sistema digestivo predomina epitélio cilíndrico simples, porque ele é voltado para digestão, para absorção e troca de substâncias. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem, tá? É isso daqui. Entender epitélio cilíndrico simples como maior parte ali do nosso sistema digestivo, exceto aqui no nosso esôfago. Essa diferença entre esôfago e restante do nosso sistema digestivo é muito importante. E aí, vamos lá. Além de ter isso daqui, ó, associado a esse meu epitélio cilíndrico simples, na maioria, não é em tudo, na maioria do nosso sistema digestivo, a gente tem uma célula que é uma glândula, é a única glândula unicelular, que é a nossa célula caliciforme. Ela é uma célula que ela vem aqui e ela é toda branquinha. E ela é branca por quê? Porque ela produz muco. Muco é branco. Muco serve justamente para quebrar a acidificação, além de chegar e também aumentar a viscosidade interna, ajudar o deslizamento de substâncias. Mas essa minha glândula, minha célula caliciforme, glândula ou célula caliciforme é a mesma coisa, já que ela é uma glândula unicelular, apenas uma célula. Ela é presente na maior parte do meu sistema digestivo, exceto no meu estômago. Meu estômago não tem glândula caliciforme, tá? Não tem. Mas aí o que é que acontece? Vamos supor que eu tenho uma situação ali em que eu desenvolvo uma gastrite associada à doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, eu começo a ter uma produção muito intensa de ácidos no meu estômago. Meu estômago está muito, muito, muito ácido. E aquele meu ácido está voltando, vamos supor aqui, ó, meu esôfago e meu estômago. Aqui. Então, esse meu ácido, ele começa a voltar. Vou trocar a cor para ficar melhor para vocês verem. Meu ácido começa a voltar. Ele tá tão ácido aqui dentro quanto ele tá voltando. Então, essa situação é uma situação iniciada por uma patologia. Beleza. O que é que o meu corpo vai fazer? Ele não busca homeostase? Então, ele vai buscar se adaptar diante dessa situação, dessa patologia que eu tenho. Eu não quero perder a minha função. Então, uma das primeiras coisas que meu corpo vai fazer é chegar e mudar o meu epitélio do meu estômago, porque agora eu quero diminuir a acidez que está presente nele.
A célula responsável por diminuir essa acidez é essa minha célula caliciforme aqui que eu falei para vocês, que é essa minha bolinha branca. Ela não existe no meu estômago, mas ela começa a aparecer, começa a surgir entre o meu epitélio cilíndrico para poder diminuir a acidez. Então, essa primeira imagem aqui é uma metaplasia, porque se aqui eu não tinha nesse epitélio e eu começo a ter, é porque eu mudei meu epitélio. Então, aqui, ó, se vocês olharem, tem um monte de bolinha branca no meu epitélio. Tem uma bolinha branca aqui, eu tenho outra bolinha branca aqui, eu tenho outra aqui. E aí eu percebo que eu tenho surgimento de células caliciformes. Isso é uma metaplasia. Tanto é que a gastrite, ela é um tipo de inflamação também, por isso gastrite, ela causa inflamação. E aqui, ó, no meu tecido conjuntivo tem várias bolinhas, que eu posso ver várias bolinhas pretas aqui, ó, que vão ser células ali do nosso sistema imune, tá? Mas esse não é o foco. O foco que eu quero que vocês prestem atenção são essas bolinhas. Então, no meu epitélio gástrico começa a surgir células caliciformes. Isso caracteriza a minha metaplasia que eu citei para vocês. Além disso, a gente pode ter um novo sintoma, uma nova modificação, que é o quê? Quando, além de eu ter essa diminuição aqui, né, eu estou tentando ali, criando células caliciformes para tentar diminuir a minha acidez. Só que a minha acidez, ela está ocorrendo já faz um tempo. Então, eu estou destruindo muito o meu epitélio, ó, que estava aqui, ó, nessa porção distal do meu esôfago. Lembre que o esôfago, ou como a maioria dos órgãos, né, tem sempre porção proximal, tá mais próximo lá, né, do centro do corpo, e porção distal, é a porção mais distante. Então, a porção em cima, porção embaixo. Se eu falo proximal, é a que está em cima, se eu falo distal, é a que está mais embaixo. Ou seja, a distal é a que está mais próxima do meu estômago. Beleza, essa porção distal aqui, esse meu terço inferior do meu esôfago, ele também começa a ter aquele meu epitélio que era do tipo estratificado, pavimentoso, começa a ser danado, ele começa a ser alterado. Alterado como? Ele, em algumas regiões, começa a ser transformado no epitélio do meu estômago. Porque é como se o meu corpo estivesse entendendo que aquele dali, aquele partezinha final do meu esôfago, ainda é estômago, já que eu estou exposta à acidez do meu estômago. Então, esse epitélio começa a mudar. E aí ele começa a se tornar epitélio cilíndrico simples, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, é isso que está representado. Essas manchas vermelhas são justamente epitélio cilíndrico simples. Isso daqui caracteriza o tão famoso esôfago de Barré. Esôfago de Barré é justamente uma metaplasia. São essas alterações que a gente vê a nível esofágico de epitélio. Isso ainda não chega a ser algo extremamente grave. Isso ainda é reversível. Você vai tratar ali o seu refluxo, vai tratar a sua gastrite e você vai conseguir ter uma nova situação aqui. Esse epitélio vai voltar a ser epitélio pavimentoso, tá? Estratificado. Isso pode acontecer, como eu disse, é um tipo de adaptação, ou seja, ainda é reversível. Contudo, eu trouxe um conceito para vocês que ele é meio termo entre adaptações celulares e mudanças extremas. Por exemplo, mudanças oncológicas. A gente está falando aqui de tumores de câncer. Vamos supor que essa minha doença aqui, meu problema gástrico, ele se prolongue. Essas duas patologias, elas continuem. Eu não trate, eu tô cada vez mais nervosa, eu tô cada vez tomando mais café. Tô me descuidando, tá? E aí, o que vai acontecer? As minhas células cilíndricas, elas começam a ter uma certa desorganização. Porque o meu epitélio normal, ele é organizado. Se a célula cilíndrica, o núcleo da minha célula, ele tá todo aqui embaixo, ó. Ele tá sempre alinhadinho. Às vezes você não vê tão perfeito porque é uma lâmina, né? Então, às vezes pode ter ali algum prejuízo. Mas se vocês olharem, ó, os núcleos estão todos aqui, ó, na região mais basal. Então, aqui eu tenho os meus núcleos, aqui eu tenho núcleos, eles estão todos alinhadinhos, ele é organizado, tá? E aí, o que acontece?
Na minha displasia, eu começo a ter uma alteração morfológica mais grave. Então, essas minhas células, que eram todas iguaizinhas, elas começam a ficar bagunçadas. Então, aqui embaixo, por exemplo, eu vejo que eu não tenho mais aquele meu alinhamento nuclear. Então, eu tenho um núcleo aqui em cima, eu tenho um núcleo embaixo, eu tenho um núcleo de outro lado. Eu tenho uma bagunça e eu começo a perder o formato. Então, onde eu tinha uma célula que era assim, cilíndrica, ela pode, por exemplo, se deformar toda e ficar assim. Ela vai perdendo a morfologia. Isso é considerado uma modificação pré-maligna, ou seja, isso daqui pode evoluir a ter alterações a nível de DNA e aí criar uma situação oncológica, criar um câncer, tá? Então, o professor de vocês não trouxe esse conceito de displasia, contudo, displasia costuma ser muito cobrado. Então, eu não podia deixar de falar para vocês. Às vezes vocês não veem anatopato, como eu disse, mas fisiopato chega lá e joga esse assunto. Então, esse assunto já está aí esclarecido, tá bom? E os mecanismos, como a gente está falando de uma questão, né, de diferenciação celular, a gente vai ter a reprogramação de células mãe teciduais, ou mesenquimatosas, no caso de conjuntivos, né, indiferenciados, ou seja, aquelas células que ainda não sofreram especialização, ou seja, eu tenho a célula, por exemplo, aqui no meu formato mais tradicional, que é aquela minha célula redondinha e tal, que a gente estuda, né, célula animal, eucarionte. Ela seria assim, ela tá ali em reserva, tá guardada no meio do meu epitélio, na base do meu epitélio, para poder se multiplicar e proliferar, por exemplo, para uma célula pavimentosa. Ela está programada para se tornar essa daqui. Mas, diante daquelas alterações que a gente viu, diante de uma nova demanda, ela vai fazer o quê? Ao invés dela se tornar pavimentosa, ela vai ser reprogramada. Reprogramação. A reprogramação ocorre aqui, ó. Então, ela vai ser reprogramada e ela vai se tornar, por exemplo, um epitélio cilíndrico. Porque agora a necessidade é de epitélio cilíndrico, não mais de pavimentoso. Então, é isso daqui que se trata. Eu pego célula-mãe é sempre a célula que ainda não passou de divisão, é a célula que tem potencial para se diferenciar ainda. Eu pego ela e eu altero o que ela estava programada, tá? Então, eu resolvo transformar em outro tipo celular. Aqui, como eu falei para vocês, é só para destacar, né, aquela minha diferença que eu falei para vocês sobre a displasia. Eu mostrei para vocês que a displasia a gente perde a organização, a gente perde o formato celular como ele deveria ser. Então aqui eu tenho ó, várias células em formatos aleatórios. Essa é a minha displasia. E ela vai ser uma lesão pré-maligna, ou seja, ela pode evoluir para câncer. E aqui embaixo eu trouxe uma imagem de câncer também. Lógico que tudo desenho para ficar mais fácil de vocês irem associando, mas vocês podem ver que aqui o núcleo, ele não se mantém mais certinho, ele começa a se perder também. Não vou entrar em detalhes de câncer, porque não é o objetivo, mas é basicamente para vocês lembrarem isso daqui. Eu alterei o meu desenvolvimento celular. Então, eu estou ali a passos do meu câncer. Não é assim aquela coisa que vai acontecer de um dia para outro, não é certo que vai acontecer esse processo também, mas a gente sabe que é um fator de risco. Enquanto a gente tem fator de risco, a gente tem que se atentar. Então, mas e se a célula não conseguir se adaptar? O que é que vai acontecer? Então, gente, agora a gente vai dar um intervalo, 15 minutos certinho, são 21h08, então eu volto um pouquinho antes aí, né? De 21 e... Quanto, gente? 25? Um pouquinho antes, uma 21h20, acho que 10 minutinhos tá bom. A gente volta e a gente continua, tá?